Olá, no programa Alesp em Pauta de hoje vamos falar sobre amamentação e também conversar sobre o projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de salas de apoio à amamentação em órgãos públicos aqui do nosso estado de São Paulo. Bom, para isso eu recebo aqui em nossos estúdios a Débora Delage, que é consultora em lactação, e Cíntia Ebert, doutora em ciências e especialista em aleitamento materno. Sejam bem-vindas aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, eu vou começar já agora de cara com a Débora Delage. Débora, explica para o nosso telespectador. Eu vou falar para vocês o seguinte, eu sempre falo isso aqui, né? Nós temos aqui uma TV que é parlamentar numa casa de leis, né, onde é a casa do povo. Então, as pessoas que assistem o nosso canal é a população aqui do nosso estado de São Paulo. Claro, né, entre as suas devidas classes, não tem esse problema. Mas quanto melhor a gente usar uma linguagem mais popular, mais fácil para as pessoas entenderem, melhor, ok? Então, eu já quero começar com vocês primeiro com a Débora, para que a Débora explique a lactação para a gente. O que é a lactação? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no Alesp em Pauta, né, da Rede Alesp. É um prazer, né, me dirigir à população do estado de São Paulo e poder utilizar um pouco dos conhecimentos da gente para justamente democratizar, né, o conhecimento sobre aquilo que a gente faz no dia a dia, auxiliando famílias, auxiliando políticas públicas a serem implantadas, né? E você me perguntou, né, Sérgio, o que é lactação, né? Lactação é o processo que passa o corpo humano, né? E aqui eu vou usar provavelmente muitas vezes a expressão leite humano em vez de leite materno, na produção daquele alimento primordial, específico da nossa espécie, né? A nossa espécie humana produz um leite que só serve para a gente, né? Em todas as suas etapas, desde o processo de gestação, em que começa a haver a preparação das mamas, do ponto de vista biológico, né, do corpo, os hormônios, as mudanças físicas, até o final desse processo, quando o bebê para de mamar no corpo da pessoa que amamenta ele. Então, esse é o processo da lactação. Agora, muito se fala, né, do tempo de amamentação de uma mãe. Por exemplo, uma mãe que trabalha, não é, gente? A gente sabe disso. E as mulheres hoje estão muito aí à frente já, né? Não vou dizer, poderia até dizer dos homens em termos, né, de trabalho. As mulheres estão à frente aí, hoje você tem presidentas, aí, diretoras de empresas, de grandes empresas, enfim, né, funcionárias também, vamos falar também de funcionalismo público, enfim, né? Acho que hoje, se não a metade ou quase isso ou mais, acho que são mulheres, né? Então elas vão ter nenê, né, engravidam, enfim. E a gente sabe do tempo, por exemplo, de amamentação numa empresa, né, por lei, é de 4 meses, né, aqui no Brasil. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Em que o ideal seriam 6 meses. Eu queria que vocês explicassem a importância disso. Pode ser a Cíntia, Elbert, pode ser você, Cíntia, se você quiser falar, explicar para a gente. Tá bem, então, olá. Assim como a Débora, agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo um pouquinho, né, do nosso trabalho do dia a dia com aconselhamento e apoio, né, no manejo do aleitamento. E a importância, né, desse aleitamento é porque o leite materno, o leite humano, né, mais propriamente falando, ele é um líquido vivo, né, que contém todas as calorias e nutrientes necessários para o desenvolvimento do bebê de forma exclusiva até o 6º mês. Além disso, ele também traz uma série de anticorpos e de outras substâncias, outras moléculas que vão ajudar no funcionamento gastrointestinal, que vão fortalecer o sistema imunológico desse bebê,
que vão ajudar, né? O ato de mamar ajuda no desenvolvimento, no correto desenvolvimento orofacial, né? E pensando só nessa parte do sistema digestório melhor desenvolvido e sistema imunológico também, a gente tem uma criança que tende a ter uma melhor qualidade de saúde. Então, são menos internações, são menos consultas de emergência, são menos faltas da mulher ao trabalho, né? Então, a gente vê que é uma estratégia que vai para além do individual, né? É uma estratégia importante em termos de saúde pública, de saúde coletiva. Não, e tem também, né, o leite materno, a capacidade, que eu tenho aqui informações, de reduzir em até 13%, né, gente, a mortalidade de crianças menores de 5 anos. Quer dizer, é muito importante a amamentação, né? Se eu puder complementar a resposta da Claro, Cíntia, claro. me permite, Cíntia? Claro. Essa questão específica do tempo, né, que a gente estava comentando, o Sérgio perguntou. De fato, e Cíntia tocou na questão do aleitamento exclusivo dos 6 primeiros meses, e a gente tem aqui no país uma conta que não bate. Quanto maior, mais formal é o vínculo dessa mulher, dessa mãe, dessa pessoa que amamenta com o trabalho, né? Quanto mais formal, mais protegido vai estar o processo de amamentar. Então, o contrário também se verifica. Quanto pior o vínculo empregatício, quanto mais essa mulher for desprovida de direitos trabalhistas ou tiver que prover ela mesma as contribuições, a previdência, enfim, mais desprotegida, mais vulnerável fica essa pessoa e o seu bebê, né? E é por isso que há muitas camadas nessa questão do tempo, porque muitas mulheres que têm vínculos precários com o trabalho acabam desmamando esse bebê muito precocemente, ou às vezes introduz já de cara, logo depois do nascimento, condutas que não têm como serem sustentadas, né? Porque o aleitamento artificial, a utilização de substitutos do leite humano é bastante cara no nosso contexto, para crianças que não tenham nenhum outro risco, né? Porque crianças com risco aumentado, de alguma forma, podem ter o subsídio via SUS, mas para a grande maioria das crianças isso não é real. E a gente, ainda assim, mesmo para as mulheres com vínculo empregatício oficial, formal, a imensa maioria tem 120 dias de licença maternidade. E algumas empresas e serviços públicos também, boa parte deles, aderem a 180 dias de licença maternidade. Para quem está amamentando, isso faz toda a diferença, porque a gente consegue ter um bebê que fica 6 meses sendo amamentado, desde que não haja outras intercorrências, né? Do ponto de vista do vínculo, isso facilita bastante. Mas muitas das pessoas que chegam amamentando o seu bebê até os 6 meses querem prolongar essa experiência. E é particularmente disso que a gente está falando aqui, sobre as salas de apoio darem suporte a essas mulheres, essas pessoas, essas famílias que pretendem seguir utilizando o leite humano para a alimentação dos seus bebês. Porque se até os 6 meses é recomendada a amamentação exclusiva com leite humano, no primeiro ano de vida inteiro, o leite humano ainda é o principal alimento do bebê, ou deveria ser. A gente tem uma fase aí dos 6 meses até os 12, em que a gente tem a introdução alimentar, e ela é só uma introdução. Só depois de 1 ano de idade, 1 ano e pouco, é que a gente tem uma criança capaz de utilizar a alimentação que aquela família culturalmente está habituada. Tá? Eu me estendi muito, mas eu queria, ótimo, não, mas é isso falar mesmo. um pouquinho A gente está aqui para isso. O programa é para isso. Pode se estender sem problema nenhum. Quanto melhor, né, as explicações, nossa, vai fazer um bem danado aqui a quem acompanhando, aos nossos telespectadores também. Agora, você falou dos 6 meses, eu falei no caso da lei, né? Mas a Organização Mundial da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, o mínimo de 6 meses, né? E que você pode, inclusive, amamentar
até os 2 anos de idade, ou até ultrapassar isso. Eu queria saber de vocês, né, nessa situação, é viável isso? Pode-se amamentar até os 2 anos ou acima disso? Sem dúvida nenhuma. Então, né, como a Débora disse, o preconizado é que até o 6º mês a amamentação seja exclusiva, ou seja, diretamente ao peito, sem nenhum uso de outros leites, fórmula, água, chá, nada disso, uma amamentação exclusiva. Mas depois da introdução alimentar, manter essa amamentação, e isso pode ser estendido, o recomendado é no mínimo, não é até 2 anos, é no mínimo até 2 anos de idade ou mais. O tempo que essa amamentação vai levar e quando vai acontecer o desmame, na verdade, só diz respeito a quem mama e a quem amamenta, né? A gente tem aí muitas questões sociais, culturais, profissionais que acabam influindo, mas a verdade é que não existe um limite para que aconteça o desmame. O que existe é o limite mínimo de recomendação, no mínimo 6 meses exclusivo, no mínimo 2 anos continuado, e até quando essa dupla quiser. Né? Não há nenhuma contraindicação. Então, Cíntia, já ouviu... Perdão. Oi, não, desculpa, só para complementar o que a Cíntia está falando, mas eu já ouvi, inclusive, um casal, né, já soube que chegou a amamentar até a criança até quase 5 anos de idade. Isso também é possível? Até 5 anos de idade, você falou de pelo menos, né, até os 2 anos, não é? Enquanto houver produção de leite, é possível. Eu conheço uma família que escolheu deixar acontecer essa amamentação até quando a criança quisesse. E essa criança, no caso, foi até os 9 anos de idade. E a gente brincava, né, com essa mãe, que era amiga pessoal, e um dia essa criança ia chegar para ela e falar assim: mãe, vem aqui, senta aqui do meu lado, que eu quero te contar um negócio. Olha, eu não estou querendo mais mamar, mas não chora, não. Falou para a mãe, mas não chora, não. Não, ela não falou, a gente brincava com a mãe, né, que isso ia acontecer. Mas sim, né? A amamentação prolongada é uma realidade. Então não tem problema nenhum, não tem nada como comentaram aí. Isso pode trazer algum problema. Mas eu não sei. Eu vi as pessoas indagando sobre isso, eu queria saber realmente de vocês, e vocês estão dizendo agora que não há problema nenhum, então... Eu defendo que essa seja uma escolha familiar, né? Exatamente, é muito individual. Muito individual. Não há prejuízo do ponto de vista físico para essa criança, porque ela está se alimentando, além do leite, de outros alimentos, né? A gente pode pensar numa questão emocional, mas, de novo, né? Isso não é algo que possa ser aplicado de forma ampla, né? Essa decisão pela continuidade da amamentação, pelo tempo que for, inclusive pelo desmame natural, né? É algo muito individual, não é comum. Né? O comum é o contrário, crianças desmamadas até bastante precocemente, né? Então não é comum esse prolongamento tão amplo, mas não há, a princípio, nada que prejudique ou contraindique, né? Como nós temos, é algo que diz respeito ali àquela díade, né? Aquela mãe, aquele bebê, se está bem, aquele bebê, aquela criança, né? Se está bem para os dois, se há um desenvolvimento emocional seguro, se não há nenhum prejuízo na introdução de outros alimentos, não existe uma regra, não existe um tempo limite padronizado. Né? A gente tem a indicação do mínimo, do máximo é bastante pessoal, individual, de acordo com a realidade ali de cada unidade familiar. Entendi. Agora, vamos voltar a falar, eu abri o programa falando sobre o projeto, né, projeto de lei aqui desta casa, aqui da Assembleia Legislativa, que dispõe da obrigatoriedade da instalação de salas de apoio à amamentação em órgãos públicos do nosso estado aqui. Eu queria que vocês falassem da importância, né, desse projeto, claro, né, o projeto ainda tem que ser levado até o governador o executivo é que aprova, né, o projeto virando lei. Eu queria que vocês falassem da importância dele. Posso começar? Pode.
Tem várias camadas de importância, a meu ver, né? A primeira delas é que, sendo aprovado como lei, não tendo veto a nenhum dos artigos que eu li no projeto da deputada, ele beneficia de imediato um número muito grande de trabalhadoras que estão na iniciativa pública do Estado. Então, a gente está falando aqui, eu estou entendendo que ele alcança todos os serviços públicos dentro do Estado, não necessariamente aqueles que são tocados, são estaduais, né? Então, eu entendo que todos os lugares dentro do Estado, com servidoras trabalhando, vão precisar se adequar à lei. Então, de imediato atinge uma grande população. E eu estava aqui lembrando do seu comentário, Sérgio, sobre a presença da mulher, né, do sexo feminino dentro do mercado de trabalho, dos setores produtivos, né, da economia. E dentro do serviço público, isso tem um impacto bem grande mesmo, porque o grande contingente de pessoas dentro dos serviços públicos estão principalmente educação e saúde. E dentro da saúde, a gente tem cerca de 75%, 70% de mulheres trabalhando, né, no segmento. Dentro da educação, isso sobe, né, ainda mais, né, vai para mais, sei lá, aí eu chutaria um número, né, não sei de cor, mas sei que é maior o percentual. E a gente já atingiria uma população enorme. Então, de cara, o primeiro benefício é esse. E eu creio que o segundo benefício é provocar a discussão na população sobre por que ter essas salas e a população se apropriando dessa discussão, buscar, junto aos órgãos que os representam, né, os sindicatos, as empresas, né, buscarem a ampliação da legislação para o setor privado. E, para além disso, né, acho que o próprio movimento de algumas empresas de tentarem se adequar à portaria 193 de 2010, né, do Ministério da Saúde, que já previa a instalação de salas de apoio da amamentação para empresas no Brasil todo. Não é uma lei, é um instrumento infralegal, né? Mas acaba tendo, eu acho assim, um efeito em cascata, né, que atinge pelo menos aí essas camadas. O que você acha, Cíntia? Eu concordo com você, Débora. Eu acho que é um bom exemplo vindo do poder público, né? Como que a gente vai querer que empresas privadas tomem essa iniciativa se as empresas públicas, né, não estão também fazendo esse oferecimento às suas trabalhadoras, né? E a gente está falando de uma população, né, que já tem algumas vantagens que a maioria das servidoras públicas no Brasil, elas já têm a licença de 180 dias. Não vou dizer todas, né? Mas muitos municípios, estados já têm essa extensão da licença maternidade. Mas ainda assim, como a gente falou da amamentação continuada, então ela pôde amamentar seu filho em casa até o 6º mês, ótimo, ela já trouxe ali uma série de vantagens, né, em termos de qualidade de saúde, qualidade de vida, inclusive futura, para essa criança. Ela já reduziu custos com consultas emergenciais, com internações, ela já faltou menos, então isso já trouxe um benefício. Mas a amamentação continua sendo importante. A gente sabe que é muito grande o número de mulheres que, às vezes, na volta ao trabalho, não conseguem, né, manter a amamentação e aí precisam fazer essa opção, né? Eu desmamo ou eu deixo o trabalho, né? Então, para que a amamentação continue mantendo seus benefícios através do aleitamento continuado, a gente precisa fornecer esse apoio também de forma contínua, né? A amamentação, ela começa no individual, mas na verdade ela é uma ação coletiva, né? Todos nós somos responsáveis pela manutenção da amamentação, né? Inclusive, no ano passado, o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno foi faça diferença para mães e pais que trabalham, né? Apoia a amamentação. Então, justamente falando sobre isso, né? Que além da licença remunerada, de forma ampla, né, para a população, abrangendo os meses que são referidos como essenciais para o aleitamento exclusivo,
que se apoie também as mulheres lactantes, ou seja, as mulheres que amamentam, no seu retorno ao trabalho, para que essa amamentação possa ser continuada e que elas continuem fornecendo aos seus filhos esses benefícios, que essas crianças continuem crescendo com saúde, que continuem precisando de poucas consultas de emergência e internações, que essas mães não precisem faltar ou deixar os seus postos de trabalho, né? E nessa volta, o que é importante? Elas encontrarem um local que seja adequado, né? Um espaço adequado, tanto para que elas possam eventualmente amamentar seus filhos no trabalho, ou para que elas possam fazer o principal dessas falas, que é extrair o seu leite e conservá-lo com segurança para levar para casa e manter o aleitamento desse bebê, né? Então, é uma atitude de extrema importância, né? Contar com essas salas de apoio, né? Apoiar a amamentação não é só garantir os 6 meses exclusivos, é garantir também a qualidade, no mínimo ali até o 2º ano de vida. Então, é extremamente importante e um bom exemplo que o poder público dá para todas as empresas. Uhum. Agora, bom, vocês falaram já, inclusive eu ia fazer a pergunta, mas vocês já falaram praticamente toda essa parte dos benefícios, né? Da amamentação, no caso, aí, em locais públicos e também nas empresas. Mas eu queria também que vocês falassem, explicassem para a gente aqui, para o nosso telespectador, como é que seria uma sala, vamos dizer assim, adequada para isso, adequada para a amamentação. Quer falar sobre Sérgio, isso, Débora? existe... eu vou puxar, então. Não, Depois pode ir, você Débora. complementa naquilo que falhar, tá bom, Cíntia? Tá bom. Existem regramentos, né, para se fazer um bom espaço adequado, seja para receber a dupla, né, a díade, como a gente chama, mas é a dupla mesmo, né, da criança com a pessoa que amamenta, com a mãe, seja para fazer a extração. Então, essa regulamentação existe tanto do ponto de vista de como o espaço tem que ser conformado, a garantia de higiene, né, que esse espaço tem que ter por uma norma da Anvisa, e existe também essa portaria que eu citei, que explica um pouco mais genericamente como tem que ser os espaços, um pouquinho mais curto, assim, conciso, né? É essa portaria 193 de 2010 do Ministério da Saúde. E, basicamente, precisa ter uma ventilação adequada, iluminação adequada, não deve servir para outros propósitos, né? Não pode ser, por exemplo, uma cozinha adaptada ou uma copa onde as pessoas entram e saem. As pessoas têm que ter conforto, então é importante ter poltronas adequadas para elas se sentar com conforto e fazer ou a amamentação ou a ordenha. É importante que o espaço, a empresa, o local, forneça também os equipamentos para isso, ordenhadeiras mecânicas, sejam manuais, sejam elétricas, e aí é uma infinidade, né? Uma gama, hoje em dia tem muita variedade de equipamento nesse sentido, e também garantir que esse espaço propicie a higienização das partes que vão diretamente no corpo da mulher, né, que está fazendo a ordenha. É importante ter orientações para essas pessoas, para as mulheres que vão fazer sua ordenha, né, para manter a higiene dos equipamentos, como é que ela faz com o próprio corpo, um avental de preferência descartável, uma touquinha para cobrir os cabelos, máscara para evitar que haja respingos, né, que respire diretamente em cima do leite coletado, enfim, tem várias questões, né, e assim, precisa ter um equipamento de refrigeração adequado, né, porque essa mulher, ela pode fazer essa ordenha a qualquer horário da jornada de trabalho dela, e ela precisa poder levar esse leite coletado, etiquetado com o nome dela para não ser confundido com outros, ao final do expediente. Ou talvez, inclusive, se a jornada dela, o percurso, né, do trabalho até em casa for muito longo, e a gente sabe que algumas, né, ficam no transporte público 2, 3 horas, talvez não levar no final do dia, deixar para o último dia levar, para poder trazer uma térmica melhor acomodada, né, para colocar
o leite levar. Isso é um ajuste, né, que tem que ser feito pela pessoa a partir da sua realidade. Mas o equipamento local precisa ter essas garantias. E só mais uma coisa que eu acabei de lembrar aqui, ainda sobre o público, que imediatamente pode ser alcançado. A gente fala muito do retorno ao trabalho, mas a gente tem também as estudantes, né? As pessoas que estudam e retomam as atividades escolares, educacionais, com bebês pequenos. E isso é comum na escola estadual, no ensino médio, nos ensinos técnicos e também nas universidades. Então, acredito eu que se tudo for bem feito, a gente atinge, inclusive, esse público. Ok. Ó, rapidinho eu vou para o intervalo, tá, Cíntia? Daqui a pouco eu volto contigo para falar mais sobre amamentação. É um instante só, voltamos daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta com a Lespe em Pauta, hoje conversando, batendo esse papo aqui com a Débora e com a Cíntia, né, sobre amamentação. Aliás, Cíntia, eu já queria saber, já imediatamente, da questão também, tá, eu falei há pouco no primeiro bloco, agora no final do primeiro bloco, com a Débora, né, abordando a ela a questão do lugar, como é que deve ser uma sala, né, própria para isso, para amamentação. Mas eu queria também, Cíntia, lembrar, né, que a gente ainda se tem, né, o preconceito da amamentação em público, né? Sim. Ainda tem isso. Queria que você falasse um pouquinho disso. Infelizmente ainda existe, porque o seio feminino é muito sexualizado, né? Então, algumas pessoas ainda se incomodam, né, quando ele está sendo usado para alimentar um novo ser vivo, né? Então, muitas vezes as mulheres se sentem constrangidas quando amamentam em local público pelos olhares que recebem. E quanto maior a criança, pior são esses olhares, né? A recomendação, quanto maior a criança, da pior... Ah, meu Deus. Tá. Coloca um paninho, vai para o banheiro, né? Não vai amamentar no banheiro. Alguns locais, né? Shoppings, enfim, né? Tem um ambiente para amamentação, mas nem sempre a mulher quer usar naquele momento. É bom para aquela que quer ir até lá, ter esse ambiente. Mas, gente, né? ela está amamentando. Se ela está ali, meu Deus do céu. exatamente, ela está ali. A gente tem vários casos aí documentados de mulheres em museus, em lojas, né? E que foram até hostilizadas por estarem amamentando seus bebês, né? E isso que aqui no Brasil a gente ainda está com um avanço bastante grande, porque já é, inclusive, legalmente impedido de você constranger uma mãe que amamenta em público, né? Em outros países isso ainda é bastante, ainda mais, acontece com ainda mais frequência, né? Não, mas não tinha nem que existir isso, né, Cíntia? Não tinha nem que, pelo amor de Deus, é um ser, né? É um bebê que sendo amamentado, alimentado, uma coisa tão bonita, né, de se ver já. É belo, né? Nossa, é uma coisa, pelo amor de Deus, cara, as pessoas vai ainda amamentar hoje... no banheiro. Você leva seu prato pro banheiro? Pois é, vai lá amamentar no banheiro, vai ver como é que é. Pois é. Não, é um absurdo. Agora, as pessoas também, a mulher, eu acho que deveria ter também mais uma flexibilização em relação às mulheres também no trabalho, né, em relação ao trabalho, de ficarem um pouco mais ou mais tempo em home office, por exemplo, né, para amamentar melhor. Até porque hoje, né, as profissões, a maioria delas, se pode trabalhar de casa, em home office, né? Essa é uma alternativa que funciona. Com a pandemia a gente viu que é uma alternativa possível e funciona dependendo da função, dependendo da profissão, dependendo do que essa mulher exerce profissionalmente, né? Infelizmente, nem sempre é possível, né? A gente está falando aqui, né, especificamente desse projeto de lei, de funcionárias públicas que têm ali já o seu emprego estável, que têm essa possibilidade
possibilidade de amamentar exclusivamente até o 6º mês, com uma licença estendida. Mas quando a gente pensa em amamentação, como a Débora já colocou também, são muitas camadas, né? E a gente tem, por exemplo, mulheres que estão em empregos informais, que são autônomas, né? E que nem os 4 meses legalmente constituídos elas terão para amamentar. Né? Então, nem mesmo esse período de 4 meses elas terão como garantia, porque estão na informalidade ou porque são autônomas, né? E são mulheres que muito mais cedo ainda vão ter que voltar para o mercado de trabalho, né? Então, é bem complexo, né? Eu até queria chamar a atenção que existe, né, um programa do Ministério da Saúde que foi lançado em julho do ano passado, que é de criar salas de apoio à amamentação nas unidades básicas de saúde. Isso ainda está, né, em projeto piloto em alguns estados, então no Pará, na Paraíba, no Distrito Federal, em São Paulo e no Paraná. Então eles estão fazendo esse teste em algumas unidades básicas de saúde para que elas se tornem pontos de apoio não apenas para as funcionárias ou para a comunidade atendida, mas também para aquela mulher que trabalhe ali na proximidade ou até na rua e que não tenha, né, como fazer essa ordenha em outro local que não no posto de saúde, né? Então é bastante importante, né, esse tipo de apoio, né, dado à mulher que trabalha de qualquer maneira, né, não só de maneira formal. Essa questão é das mais sensíveis. Normalmente recai na conta da própria mulher se organizar para ficar mais tempo com esse bebê. Então, quando ela tem um vínculo formal, trabalhadoras públicas, aí a minha própria experiência, quando tive minha filha, ainda eram 120 dias. Eu fui uma trabalhadora servidora pública. Me aposentei em 2017. Quando eu me aposentei, o município onde eu trabalhava, no SUS, já tinha 180 dias de licença maternidade, mas minha filha nasceu em 2003. E nessa época ainda eram 120 dias. Então, basicamente, foi necessário usar o micropoder que eu tinha, sendo uma trabalhadora qualificada, gestora de serviço, para discutir com a Secretaria de Saúde onde eu trabalhava, se eu podia levar a criança para o ambiente do trabalho. E eu fiz isso durante 2 meses. Mas isso é uma condição muito específica que algumas pessoas vão ter condição de negociar. As empresas que hoje assinam, né, como empresas cidadãs, já concedem a licença de 180 dias, avançam um pouco, mas a trabalhadora muitas vezes resolve juntar, para melhorar isso, 1 mês de férias, 1 mês de licença prêmio, quando ela é trabalhadora, servidora pública, para ampliar esse período em que ela fica com o bebê exclusivamente, sem voltar ao trabalho. Sobre o trabalho remoto, também existe, digamos assim, uma ideia um pouco atravessada de que ficar em casa com o bebê trabalhando dá certo, né? Não é uma coisa muito simples, né? O bebê no meio da reunião, o bebê enquanto você está tentando se concentrar para fazer uma planilha e, obviamente, a Cíntia já citou as situações em que é impossível o trabalho remoto. E eu destacaria principalmente as trabalhadoras domésticas, né? As trabalhadoras domésticas com ou sem direitos trabalhistas, porque a gente sabe que tem um enorme contingente de trabalhadoras domésticas ou eventuais, né, faxineiras, que não conseguem outra forma, né, de cuidado para o bebê, senão deixá-lo aos cuidados de outra pessoa para voltar ao trabalho, que são situações onde não há o trabalho remoto, né? Então, o trabalho remoto é específico de categorias profissionais com um grau de educação formal maior, né? Tem razão, as pessoas mais, né, vamos dizer, chamar-se mais simples, que não tenha esse tipo de trabalho, como você acabou de citar, né, já fica mais complicado. Agora também tem que vir também do bom senso do patrão, vamos dizer assim, né, de uma empregada doméstica, de uma pessoa que trabalha. Eu acho que tem que ter também
né, ali uma... Vocês não acham? Sem dúvida, né? Eu acho que, além dessa questão do bom senso do empregador, eu acho que a população como um todo deveria entender que o esforço de amamentar uma criança não é um mero capricho da mãe, né? Da pessoa que amamenta. Como eu falei, é algo que trata de saúde pública, de saúde coletiva, né? A gente já falou dos benefícios para o bebê, dos impactos positivos que isso traz para a saúde. Isso traz impactos também para a mulher, né? Então a gente tem uma redução do risco de desenvolver câncer de mama e de ovário, de desenvolver uma depressão pós-parto. A amamentação ali logo após o nascimento reduz o risco de hemorragia, né? Então ali no pós-parto imediato. Então, a gente tem esses benefícios para a mãe e a gente tem que pensar nos benefícios para o planeta também, né? O leite materno, o leite humano, ele é grátis, ele não gasta recursos, porque você não precisa de água, de gás, de nada para o preparo. E ele também não polui, não gera resíduos, não tem lata de leite humano, né? Então, quando a gente pensa de uma forma mais ampla, né? A gente consegue encaixar o aleitamento, a amamentação, em todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então, é algo que vai muito além, né, de um capricho, né, entre essa dupla, né? É uma estratégia de saúde pública, de saúde coletiva, faz bem para a sociedade, faz bem para o planeta. Sem dúvida. Então, acho que quando a gente conseguir trazer essa visão mais ampla de amamentação, talvez as pessoas comecem a enxergar isso com um pouquinho mais de importância. Ô, Cíntia, com que frequência um recém-nascido deve ser amamentado? Com a frequência que ele pedir. Não tem essa, do jeito que ele tiver ali, né? Chorou, mamou. Chorou, mamou. Chorou, mamou. O recém-nascido, ele tem um estômago ainda muito pequenininho. Aliás, né, Débora, quando os nossos atendimentos é uma coisa que vem muito, né? Mas não é para amamentar só de 3 em 3 horas? Não, o recém-nascido tem um estômago pequeniníssimo. Então, ele bebe muito pouquinho, uma colherinha de café por vez, vai digerir e dali 40 minutos, uma hora, vai estar chorando de novo, né? Então, a livre demanda, especialmente com o recém-nascido, é acolher e alimentar sempre que for solicitado, né? E como você sabe se o bebê... Agora, outra coisa que eu queria saber, como é que você sabe se o bebê está sendo bem alimentado com o leite humano, com o leite materno ou humano? A gente tem umas formas, né? Essa eu vou deixar para a Débora, vamos dividir. Tá lá, então vai, Débora. Tem alguns indicadores assim que a gente sugere, porque a grande ansiedade das famílias é que elas não enxergam, né, a quantidade de leite que está indo para dentro daquele estômago. Quando tem mamadeira ou algum outro objeto, mede, né, em ml, a quantidade lá que está indo para o estômago do bebê. No caso do leite, no leite humano, leite materno, a gente vai medir a eficácia da amamentação pelo peso ganho pelo bebê ao longo das pesagens, né, entre pesagens, porque aí você vê se esse bebê está se mantendo numa curva saudável de ganho de peso. A gente também orienta as famílias a prestarem atenção nas eliminações, xixi e cocô desse bebê. Se esse bebê estiver ao longo depois da primeira semana de vida, trocando menos que 5 fraldas com bastante xixi, provavelmente esse bebê está ingerindo pouco leite. E se esse bebê estiver furando, né, um dia, pulando um dia sem fazer cocô, ou 2, quando é um bebê recém-nascido, esse bebê também tem a suspeita de baixa ingestão de leite. Porque um bebê recém-nascido precisa que a gente veja cocô todos os dias. Todo dia. Nesse bebê, às vezes mais que uma vez por dia. E o cocô de leite humano, eu estou falando cocô porque é isso mesmo, tá? Cocô. Não, é cocô, não tem, é cocô. É isso mesmo. Cocô é cocô, não tem que fazer humano, cocô de leite. E o cocô de leite humano, ele depois que o bebê já está ingerindo leite maduro, né? Porque o leite tem etapas, né? Na primeira semana, as primeiras 2 semanas de vida. O leite maduro
produz um cocô que é muito mais líquido do que sólido. Os sólidos vêm em formato de, digamos assim, para ficar bem fácil, farelos Sim. grossinhos, assim, no meio da fralda, um pouquinho de muco, às vezes, mas não muito, uma gelatininha, né? E boa parte é líquido, né? Mistura com o xixi na fralda. E as pessoas não estão habituadas a ver isso. Elas olham e falam, tá com diarreia, né? Mas não está. Esse é o cocô de leite materno de um bebê amamentado em livre demanda, exclusivamente no peito, até quando ele tiver introdução alimentar. Só vai mudar essa característica do cocô bem molinho, líquido, quando o bebê começar a introduzir outros alimentos. Ah, então muitas mães acham que a criança está com diarreia, que o recém-nascido está com, por ser mais líquido, né, nessa fase, na amamentação, né? E outra coisa também que eu queria saber porque dói, né? Você dá o peito para mamar, dói, não é? Eu ouço relatos, eu vi muito isso, né, da minha mulher quando amamentou meu filho. Eu falei, caramba, ela falou que dói, racha. Eu queria saber exatamente isso, né? Como lidar com esses problemas durante a amamentação, né? Com as rachaduras que acontecem no mamilo, enfim. Vai lá, Cíntia. Oi, Cíntia. Essa questão de amamentar com dor é uma construção também. A gente acostumou a ouvir que amamentar dói, né? Mas, na verdade, não deve doer. Uma coisa é um desconforto ali no início do processo, de um arranjo, porque a gente não nasce sabendo... Eu já ouvi relatos de que machuca, dói, machuca, por exemplo, inclusive da minha própria mulher, quando amamentou meu filho. Pode acontecer, mas deixa eu chegar lá. A gente não sabe dar de mamar e o bebê também ainda não sabe mamar, né? Então, enquanto a gente está nesse processo de ajuste, pode sim acontecer um desconforto, né? Ali uma sensação mais dolorosa, mas a partir do momento que a amamentação foi bem estabelecida, não deve doer, né? Então, existem muitos casos, né, como da sua esposa, eu passei por isso também. Existem casos em que dói, em que o bico do peito racha, que às vezes até sangra. Existe sim, mas isso ocorre porque tem ali algum desajuste nessa chave fechadura, né, da boca do bebê junto para mamar, né? Então, quando você tem uma pega que não está muito adequada, aí sim você pode ter a fissura no mamilo, que leva assim a muita dor, né? O que eu quis dizer é que a gente está tão acostumado a ouvir que amamentar dói, que a gente já vai achando que isso é normal, né? Que a gente vai sofrer, que vai sangrar, que o bico vai cair, né? E muitas vezes a mulher já se sente desestimulada até iniciar o processo por medo, por histórias horrorosas que às vezes ela ouviu, né? Então, sim, acontece. O que a gente não pode é normalizar esse acontecimento, né? Então, é importante ter a orientação adequada para que essa pega, né, seja eficaz, não só do ponto de vista de transferência do leite para ser uma mamada efetiva para o bebê, mas também do ponto de vista de não machucar o mamilo, né? Então, quando a gente faz esse apoio, esse acompanhamento, né, que as mulheres podem receber de forma privada, com consultoras, ou nos bancos de leite, né? Os bancos de leite humano, eles oferecem também esse apoio quando estão presentes, né? É fazer esse ajuste da pega, porque uma mamada bem ajustada, ela não deve trazer dor, né? Então a gente precisa afastar isso de que amamentar dói. Se está doendo a ponto da mulher pensar em desmamar, alguma coisa está errada. Isso, alguma coisa precisa ser ajustada aí. Eu lamento, né, pela sua esposa, por mim, que passei por isso, por tantas mulheres que às vezes acabam tendo, né, um momento que é tão bonito e prazeroso, atravessado por essas sensações de dor física, né? Então, e é possível, por acaso, a mãe amamentar, ela estando doente ou tomando medicamentos? A maior parte das vezes é possível, né, que a amamentação seja continuada com o
uso de medicamentos. É sempre uma discussão de relação benefício e prejuízo, né? O que vai ter mais prejuízo para aquele bebê? Deixar de ser amamentado ou ter uma quantidade ínfima de uma medicação que não é para ele, passando através do leite. E principalmente em tratamentos que não vão ser prolongados por muito tempo, nem vão ser com drogas de alcance mais perigoso, digamos assim, a sugestão é que sempre se mantenha a amamentação. Essa questão da dor, né, é um fator que faz acontecer o desmame precoce, né? A gente tem muitas pessoas que a gente atende estão justamente naquele período do ajuste, que vem a tal descida do leite, que o volume das mamas aumenta muito. E aí, muitas vezes, sem saber como faz o manejo naquele... Isso aí não, a gente sabe que, né, você está falando do desmame, porque para pessoas que acontecem, como aconteceu com a Cíntia, como aconteceu com a minha mulher, no caso, eu acho que tem também até essa questão de já desmamar ali na hora, até pelo receio, pelo medo, pela coisa, pela dor ou pelo sangramento, ou por algum motivo assim, que a mãe acaba tirando o bebê e fala, meu Deus, por não aguentar. Se bem que mãe suporta tudo, né, Cíntia? E Débora, né? Mãe é mãe, né? Não tem jeito. Não? Também não? Ave Maria. Não é verdade. Isso não é verdade. A gente Olha, pega isso pra agora eu dancei. Padecemos no paraíso, e padecer no paraíso não pode ser normalizado. Meu, então, nossa, foi essa... Não, então, tá bom. Então, vou me consertar, entendeu? Já não vou pensar que mãe é mãe, porque a mãe suporta realmente. Mas é filho, você faz tudo por um filho, não é, Cíntia e Débora? A gente faz tudo. Passa por privações, né, por sufocos na vida por causa do filho. Isso aí não tem jeito, é mãe, né? Não é, Cíntia? Faz. E Débora? É verdade. A gente só não pode achar que vai usar esse argumento, né? A gente não pode usar esse argumento para fazer uma pessoa seguir em frente, amamentando com muito, muito desconforto, né? Isso não pode acontecer. Normalizar isso não dá, e na nossa prática cotidiana desconstrói isso constantemente, né? Agora, olha, uma pergunta que eu queria saber, que a Débora explicou muito bem, né, a questão aí da amamentação, das salas, né, da sala apropriada para amamentar nas empresas, né, em locais públicos. Eu queria saber, no caso aí, como tornar as salas de amamentação acessíveis para mães com necessidades especiais. Olha, a acessibilidade, nesse caso, segue as regras de acessibilidade como um todo, né? Porque esteja inserida num órgão público, ou esteja inserida numa empresa particular ou num posto de saúde, né? Talvez sejam necessários aí pequenos ajustes, né? De acordo com o público, né? Mas a acessibilidade, ela tem que estar, na verdade, na instituição como um todo, né? Não só na sala de apoio, né? Então, a sala de apoio, ela vai integrar, né, um projeto de acessibilidade que deve ser mais amplo, né? Não consigo, acho que Débora me corrija, mas consigo pensar aqui numa especificidade exclusiva da sala de amamentação que não deva já fazer parte da realidade da empresa, do órgão, da unidade de saúde como um todo. Débora. Agora eu queria saber também dos mitos. Quais são os... Oi, Débora, você quer falar alguma coisa? Você está me ouvindo? Eu estou com uma conexão bem instável aqui, eu acho. A gente estava eu acho que eu vou assim, sair e entrar de novo. Você prefere? Mas agora está dando, você tá me ouvindo? Eu acho que... então tranquilo, dá para ver. Eu ouço. Então ótimo, tá ótimo. Quais são os mitos comuns, Débora, sobre a amamentação que devem ser, no caso aí, desmistificados, assim? A Cíntia já mencionou alguns durante o papo, né, que a gente já teve aqui. Essa questão, por exemplo, de que o bebê deve ser amamentado com hora certa, com intervalos certos, né?
definidos. Isso é um mito que precisa cair, porque, como foi dito pela Cíntia, o bebê vai mudando a sua necessidade ao longo do tempo de crescimento. Então, ainda deveria ser a regra. Tem razão, né, Cíntia? O que a Débora está falando, né, você pode até concluir para a gente melhor. Você já deu, inclusive, exemplos, né, disso. Isso, de que tem hora certa para mamar, de que criança grande não pode mamar, passou de 6 meses não precisa mais mamar, que amamentar dói, que o peito fica caído se amamentar. Então a gente tem uma série aí de mitos associados à amamentação e que às vezes levam realmente a uma baixa aderência ao processo, ao desmame, né? Pela falta de conhecimento, né? Do processo como um todo. Por isso que é tão importante, né? Por isso que eu e a Débora agradecemos aqui no início a oportunidade de trazer esse tipo de informação, né? Porque ainda tem muito mito e desconhecimento, né? Envolvendo um processo que deveria ser, assim como o nascimento, natural e fisiológico, né? Então... Esse de você ter falado agora, por exemplo, principalmente para a mulher, né? Que a mulher, né, é vaidosa, é claro, e como? E ainda bem que são, né? Graças a Deus, são super vaidosas, né? E você tocou numa parte que eu também já ouvi muito, né? A questão do seio, né? Porque eu amamentei tanto que meus seios caíram ou ficaram... Isso também é mito? Você estava falando agora. Pode acontecer, de fato, a mama, após uma gestação, independente de você amamentar ou não, ela vai passar por modificação, né? O próprio ganho de peso da gestação, a proliferação de glândulas mamárias, de tecido adiposo, né? Então, mesmo que não haja o processo de amamentação, ou que ele seja muito curto, todas essas mudanças naturais e esperadas da mama, né, após o processo gestacional, vão estar presentes, né? Okay. Então não é o fato de amamentar que vai causar ou piorar isso, né? É algo que faz parte das mudanças globais que acontecem no corpo da mulher. Perfeito. Olha, a gente chegou ao final do programa, meu diretor está aqui. Sérgio, ó, encerra que chegamos ao final. Débora, você quer falar alguma coisa, deixar alguma Se eu puder, eu vou agradecer novamente, né, essa oportunidade. Estar aqui com a minha amiga Cíntia também, que eu não sabia que estaria. E foi ótimo trocar essa tarde aqui com você, Sérgio, com ela. Além disso, eu torço para que haja a aprovação do projeto de lei, que ele seja sancionado na íntegra e implantado muito rapidamente. Perfeito. Cíntia. O mesmo que a Débora, também agradeço, como eu falei, é sempre uma oportunidade maravilhosa poder tirar alguns mitos, trazer informação. Também desejo que esse projeto de lei seja aprovado, sancionado na íntegra e que seja um bom exemplo do poder público a ser seguido em outras esferas. Perfeito, com certeza vai ser aprovado, tenho certeza disso. Olha, obrigado pela participação de vocês duas aqui no nosso programa, ok? Obrigado aí. Obrigada. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.